Você já olhou para o céu, sempre com aquela mesma cara, até que, de repente, um ponto de luz novo aparece e muda tudo? Hoje, a gente vai falar sobre um visitante que não é daqui. O cometa interestelar 3I Atlas. No dia 29 de outubro, ele vai atingir o periélio, que é o seu ponto mais perto do Sol, e esse evento está deixando os astrônomos do mundo inteiro em polvorosa. Vem comigo que eu te explico por que essa passagem pode responder perguntas sobre a origem da matéria e os limites do universo que a gente conhece. Primeiro, o que faz esse cometa ser tão especial? O 13I Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar já confirmado na história. Antes dele, teve o Oumuamua, em 2017, e o Borisov, em 2019. Interestelar significa que ele não nasceu aqui no nosso sistema solar. Ele foi formado em outro sistema planetário, viajou pelo espaço entre as estrelas e agora está só de passagem. É isso mesmo, a órbita do 3I Atlas é o que chamamos de hiperbólica, aquela curva de quem entra, dá um oi e sai para nunca mais voltar. Poético e científico, né? A descoberta foi anunciada no dia 1º de julho de 2025 pelo sistema Atlas, que tem observatórios de vigilância no céu e opera também aqui no Chile. Em poucos dias, telescópios do mundo todo já estavam apontados para ele. O objetivo? Medir o brilho, a composição e a trajetória com a maior precisão possível. Quando um objeto vem de outro canto da galáxia, cada dado é um pedacinho de uma história que a gente nunca pôde ler. E ninguém quer perder uma linha sequer dessa história. E uma informação importante para acalmar os corações. Não há risco nenhum para a Terra. Na maior aproximação com o nosso planeta, o 3I Atlas vai passar a mais ou menos 270 milhões de quilômetros de distância. É muito longe. Para você ter uma ideia, a distância da Terra ao Sol é de uns 150 milhões de quilômetros. Ou seja, ele passa bem longe, em uma vizinhança segura. Nada de colisão, nada de susto. O espetáculo é puramente científico. Agora se prepara, que vem a parte de cair o queixo. As primeiras observações do telescópio espacial James Webb sugerem que a cabeça gasosa do cometa, a Coma, tem uma proporção de dióxido de carbono quase 8 vezes maior que a de água. Isso é raríssimo. Nos cometas do nosso sistema solar, a água geralmente domina de longe. Esse padrão diferente indica que o 3I Atlas pode ter se formado em regiões extremamente frias e escuras, tão longe da luz da sua estrela que o gelo de CO2 ficou preservado por eras. E não para por aí. A luz que o 3I Atlas reflete tem uma polarização negativa fora do comum, mais intensa que a da maioria dos cometas que a gente já estudou. Isso aponta para grãos de poeira com formatos e texturas diferentes do padrão que estamos acostumados. Além disso, as análises espectrais indicam uma assinatura com muito níquel e pouco ferro. Essa combinação química é bem atípica. Tudo isso junto sugere uma origem em ambientes exóticos, forjados há bilhões de anos. Em outras palavras, é uma cápsula do tempo galáctica passando bem na nossa frente. Mas por que o dia 29 de outubro é tão esperado? Porque é o periélio, o momento em que o cometa chega mais perto do Sol. É nessa hora que os cometas costumam ganhar vida. O calor solar aquece os materiais voláteis, que sublimam e formam jatos, como as mais brilhantes e, às vezes, caudas espetaculares. O 3I Atlas pode ficar mais ativo, e isso melhora a qualidade das nossas medições. Quanto mais gás e poeira ele solta, mais sinais a gente pode analisar. É como acender a luz de um quarto escuro. Os detalhes escondidos finalmente aparecem. Claro, nem todo cometa vira um show a olho nu. O 3I Atlas deve continuar discreto no céu, precisando de instrumentos para ser visto. Mas para a ciência, isso não diminui em nada o valor da visita. Pensa assim, quando você quer entender uma receita antiga, qualquer vestígio de ingrediente, mesmo que sutil, pode ser uma pista crucial. Com cometas, é a mesma coisa. Cada molécula liberada conta um capítulo do passado. Por isso, os astrônomos estão organizados numa verdadeira força-tarefa internacional. Telescópios na Terra e no espaço vão acompanhar a composição dos gases, a evolução do brilho, a textura da poeira
e o formato da cauda. Tem grupos que vão medir a polarização da luz com filtros especiais. Outros vão procurar por assinaturas químicas raras. E tem equipes que comparam esses dados com modelos de formação da Via Láctea, tentando descobrir em que tipo de nuvem molecular um objeto assim poderia ter nascido. E o que essa comparação pode revelar? Se a água é rara e o dióxido de carbono domina, então o material original pode ter se solidificado em temperaturas muito mais baixas do que nas regiões onde a maioria dos nossos cometas se formou. Isso levanta hipóteses. Talvez o 3I Atlas tenha nascido nas bordas congeladas de um disco protoplanetário, muito longe da sua estrela. Ou talvez tenha sido ejetado durante uma dança gravitacional entre planetas gigantes, ganhando velocidade para escapar e vagar pelo espaço. Você deve estar se perguntando, como a gente sabe que a órbita é mesmo hiperbólica? Os astrônomos calculam isso observando o caminho do objeto noite após noite e ajustando modelos matemáticos. Se a energia da órbita é maior que zero, a curva não se fecha. É uma hipérbole. Em outras palavras, não existe próxima volta. Ele entra, passa e segue para sempre, a não ser que algo muito improvável o desvie. Então, anote na agenda. 29 de outubro é dia de ficar de olho nas atualizações. Não espere manchetes de pânico. Espere gráficos, espectros, comparações, pequenas grandes descobertas. Porque a ciência é isso. Um mosaico de peças que, juntas, mudam nosso jeito de ver o mundo. Reforçando, para não ter medo, distância segura, risco zero. O que pode acontecer é ele se fragmentar com o calor, o que já vimos em outros cometas. Se isso acontecer, cientificamente, é um prato cheio. Pedaços expostos revelam o interior, como quebrar uma rocha e ver os cristais dentro. E dá para observar de casa? Provavelmente não a olho nu. Mas se você tem um telescópio pequeno, filtros adequados e um céu escuro, pode tentar. Sempre com mapas do céu atualizados. Mas o verdadeiro show vai rolar nos gráficos dos observatórios e nas imagens das câmeras supersensíveis. E tudo isso ajuda a responder à grande questão: de onde veio a matéria que nos forma? Porque, no fundo, estudar um cometa interestelar é investigar um parente distante da nossa própria história cósmica. A Terra, os oceanos, nós, tudo nasceu de poeira e gelo enriquecidos por gerações de estrelas. Quando um objeto como o 3I Atlas cruza nosso céu, ele traz um sotaque químico de outro bairro da galáxia. Se tem mais níquel e menos ferro, se tem mais CO2 que água, isso muda as receitas possíveis de mundos que poderiam ter se formado lá. E quem sabe, de vidas que poderiam ter surgido sob outras condições. Vamos visualizar o que acontece quando o cometa se aproxima do Sol. Imagine um bloco de gelo coberto de poeira, com bolsões de gases congelados. Conforme a luz esquenta a superfície, parte desse material passa direto de sólido para gás, a sublimação. Esses jatos funcionam como microgeysers, empurrando poeira para fora, e às vezes, até alterando a rotação do cometa. É um balé delicado entre luz, gelo e poeira. Se o 3I Atlas realmente tem muito dióxido de carbono, esses jatos podem começar a agir mais cedo, em temperaturas onde a água ainda não estaria tão ativa. Isso muda o perfil de brilho e a aparência da coma. Outra ferramenta poderosa é a polarimetria. Quando a luz solar bate na poeira e volta para a gente, o formato e o tamanho desses grãos deixam uma impressão digital no padrão de polarização. Valores mais negativos, como os do 3I Atlas, sugerem estruturas porosas, com superfícies irregulares. É como ler a textura com os olhos. E o tal do níquel? A proporção entre níquel e ferro pode contar sobre a fornalha que criou o material original. Níquel em excesso e ferro em falta são incomuns e podem indicar que o berço do 3I Atlas teve condições de condensação bem específicas. Em resumo, o tempero desse cometa não é o mesmo que usamos por aqui. Tudo isso reforça a ideia de cápsula do tempo galáctica. Enquanto planetas se transformam, cometas preservam ingredientes antigos, guardados no frio por eras. E um visitante interestelar
Traz ingredientes que não passaram pelo forno do nosso sistema solar. É como descobrir sabores que a nossa cozinha cósmica talvez nunca tenha experimentado. E por que não mandar uma sonda para lá? A resposta é simples: tempo e trajetória. Esses objetos são descobertos muito em cima da hora e se movem rápido demais. Planejar e lançar uma nave em poucos meses é quase impossível. Por isso, os telescópios são nossos melhores olhos. Tem também o lado humano da ciência. Enquanto você assiste a este vídeo, equipes em fusos horários diferentes estão dividindo tarefas, comparando dados e colaborando para transformar essa visita breve em conhecimento duradouro. É bonito pensar que um grão de poeira que evapora hoje pode virar um capítulo de livro amanhã. E se ele surpreender? Surpresas são bem-vindas. Cada desvio do esperado nos ensina algo novo. Com o Oumuamua, aprendemos a ampliar nossa imaginação. Com o Borisov, tivemos uma referência de comparação. O 3i Atlas, com sua química diferente, adiciona a terceira peça a esse quebra-cabeça. No final, tudo volta ao mesmo sentimento: humildade. A cada visitante como esse, lembramos que somos parte de uma história muito maior. Mesmo assim, com tecnologia, método e colaboração, conseguimos ler algumas linhas. E isso já é encantador. Então, um resumo para você guardar: 3i Atlas, terceiro visitante interestelar, periélio em 29 de outubro, sem risco para a Terra, órbita que não volta, muito CO2, pouco ferro e muito níquel. Cada ponto desses abre perguntas que as próximas observações vão ajudar a responder. Continue com a gente. Vamos acompanhar as atualizações e traduzir as descobertas para você, sem alarmismo e com o prazer de aprender junto. Afinal, olhar para o céu é uma das artes mais antigas, e sempre que uma nova pincelada aparece na tela, vale a pena contemplar. Se esse tema te inspira, ativa o sininho e compartilha. Curiosidade bem informada vence o alarmismo. Olhe para o céu com calma, imagine a jornada de um grão de poeira e a paciência dos cientistas para decifrar sua história. Em breve, a gente volta com os resultados. E aí, você já sabia disso? Conta pra gente aqui nos comentários